Já se perguntou se você realmente quer ser um empresário bem-sucedido no digital? Se realmente vale a pena fazer 300, 400, 1 milhão por mês e ter que carregar todo esse peso nas suas costas? Porque, cara, vamos falar a verdade. Tem dias que não dá nem pra falar que você acordou, porque não chegou nem a dormir. E eu tô te falando isso porque eu tô vivendo exatamente essa fase. Tipo, é muito fácil a gente falar sobre isso quando a gente já passou, mas quando você tá no meio é muito complicado. Eu tô gravando isso porque eu acho que no final das contas é uma parada que eu gostaria de ter ouvido de alguém que tá vivendo a mesma coisa que eu. Todo mundo gosta de contar a história bonita, de como é que saiu do nada, como é que construiu um império gigantesco, como é que lidera um time gigante. Só que ninguém te conta a treta que é, o que você tem que passar no meio de tudo isso. Toda a pressão, a folha do colaborador, é o cliente te cobrando da entrega. E no final das contas não tem ninguém pra te ajudar. Você tá 100% sozinho. Ou você resolve, irmão, ou ninguém vai fazer por você. Só que o mais difícil de tudo isso é porque sempre tem uma voz na cabeça da gente perguntando, tipo, será que eu dou conta? Será que isso aqui realmente é pra mim? Será que eu não sou só mais um cara fracassado que tá tentando isso, mas no final das contas tudo é em vão? É exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre como é difícil empreender aqui no Brasil. No início eu achava isso horrível, só que eu acho a melhor coisa do mundo porque empreender não é pra qualquer um. E que bom que não é pra todo mundo, porque eu não sou qualquer um. Eu não tô disposto a fazer o que qualquer um faz. Eu quero conquistar algo que pouquíssimas pessoas conseguiram. E por isso que a gente tem que passar a ver como empreender ser difícil, como a melhor coisa que poderia acontecer. Só pra você ter noção do buraco que eu me coloquei, eu tava numa fase da minha vida que era a melhor de todas. A minha empresa tava escalando, a gente tava colocando mais de 100 mil reais de caixa todos os meses. Eu virei sócio de um grande tubarão do mercado digital. Eu fiz uma venda de 60 mil reais à vista, eu faturei o único mês mais de 411 mil reais. Porra, isso aí pra um cara que veio do nada, que começou a estudar no quarto dos pais, era como se eu realmente estivesse conseguindo construir alguma coisa relevante pela primeira vez na minha vida. Eu pensava que eu tava criando um império, só que no final das contas não passava de um castelo de areia, porque nada daquilo tinha realmente uma estrutura, não tinha um sistema de empresa. Tudo que eu fazia era com base no meu talento, na minha habilidade, na minha capacidade. Só que chegou uma hora que a empresa cresceu tanto que eu já não era mais o suficiente para tomar conta de tudo aquilo dali. E o foda é que, tipo assim, irmão, quando a gente começa a crescer sem estrutura nenhuma, você começa a ter que contratar nas pressas, porque você tem que ficar o tempo inteiro apagando incêndio, você não consegue mais apagar todos eles sozinho, e você contrata sem sistema, o cara errado, pra posição errada. Eu fiz exatamente isso, eu coloquei um gerente de projetos que ele quase fudeu a minha empresa. Por conta desse cara, eu perdi mais de 4 clientes e o incêndio que eu trouxe pra ele apagar se tornou maior ainda. E no final das contas, a culpa não é dele, a culpa é minha. Porque eu sou o dono da empresa, eu que devia estar à frente de tudo aquilo dali. E o que eu tava fazendo, mano? E pra melhorar a situação, enquanto eu tava focado apagando esse tanto de incêndio, eu nem parei pra ver como é que tava o financeiro da empresa. Eu não olhava como é que tava o caixa. A gente tava com mais de 30 mil reais de inadimplência. Tinha cliente que a gente tava 3 meses trabalhando de graça, sem um cara colocar R$ 1 no nosso bolso. E a gente pagou caro pra trazer esse cara pra base, caro num time pra entregar o melhor que podia. E esse cara simplesmente não pagava. Só que eu tava tão focado em resolver todas as merdas que eu mesmo criei, que eu não vi mais essa. E adivinha o que aconteceu? Uma empresa fazendo mais de 300 mil reais de faturamento, com mais de 100 mil de entrada no caixa todos os meses. Eu olhei pra conta bancária, tinha R$ 1.000. Eu tinha R$ 1.000 na conta da empresa. Fala que isso aí paga o quê? Não paga porra nenhuma. Naquele momento, eu tive uma sensação que eu lembro que eu perguntei assim pra Deus. Deus, o que é isso? Cara, o que eu tô sentindo? Porque não era a sensação de que, tipo, eu perdi uma batalha. Era uma sensação de que eu fracassei. Eu dei errado. Eu não consegui fazer nada certo. E a única coisa na minha vida que parecia que era relevante que eu tava construindo, ela foi por água abaixo. Naquele momento eu falei, mano, já era. Aqui é game over total. E com uma cereja de merda pra completar toda aquela situação, lembra a sociedade que eu te falei que eu firmei? Pois é, eu precisei deles e eles não estavam lá. No momento que eu mais precisei da minha sociedade, eles pediram pra sair da empresa. E foi uma parada que eu falei, irmão, eu não dou mais conta de lidar com tudo isso aqui sozinho. Quem eu pensava que estava aqui para me ajudar, simplesmente meteu o pé. E o pior de tudo foi porque eles viraram para mim e falaram assim, cara, a gente tem outros negócios. Esse dinheiro que coloca no nosso bolso não faz nenhuma diferença pra gente. Então não vale a pena a gente botar energia nisso. Só que, mano, aquilo era tudo que eu tinha. Ou pelo menos era a forma como eu pensava. Que aquela empresa
era eu. Então se ela tava quebrando, queria dizer que eu tava quebrando também. E quando eu precisei deles, eles não estavam lá, então a sensação foi que, tipo assim, agora realmente acabou. Agora já era. Eu vou ter que sair de Alphaville, eu vou ter que voltar pro quarto dos meus pais lá em Montes Claros, porque eu sou um merda, eu fracassei. Porque no final das contas, o pior de tudo é isso. Essa sensação de que eu não sou forte o bastante, que eu não consigo. Toda a confiança que eu tinha, cara, ela foi pro buraco. E eu sei que hoje a minha mãe e meu pai me olham como o projeto deles que deu certo. E eu falei, caralho, eu vou decepcionar eles mais uma vez. Eu vou mostrar que eu não consigo, porque eu vou ter que voltar para trás. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu tive a sensação de que eu não conseguiria fazer algo. Eu, que sempre fui um cara super confiante, que tinha plena convicção de que eu ia vencer na vida, falei, mano, agora fudeu, velho. Agora já era. Eu me sentia fraco, eu me sentia pequeno. Eu lembrei lá da minha infância, quando eu era o cara mais gordo, pobre, mais fudido da escola, todo mundo me zoava. Eu me sentia exatamente aquele moleque. E foi nesse momento que eu realmente tive que tomar uma decisão, velho. Eu olhei pro lado e, tipo, a única coisa que eu podia pensar era o seguinte. Eu tô no fundo do poço, eu tô aqui sozinho. Eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar me lamentando, me vitimizando, vou ficar aqui nessa porra, ou eu vou sair daqui e vou mostrar que eu consigo. Eu decidi exatamente a segunda opção, porque nada nem ninguém vai me fazer parar. Nada nem ninguém vai me fazer acreditar que eu realmente não consigo. E eu tenho plena convicção de que isso é só uma decisão, mano. Quando você decide dar certo, nada vai te parar, porque quem quer vai atrás, quem procura acha. Porque no final das contas, irmão, empreender é sobre isso. Você tem que entender o seguinte, velho. É você e você. Não tem salvador da pátria, ninguém vai vir te ajudar. O culpado de tudo que acontece na sua vida é você. Só que quando você entende isso, tudo começa a acontecer porque você vê que você tá sob o controle. Você não precisa dessa ansiedade de querer resolver tudo, irmão. Você só precisa entender qual que é seu próximo passo e caminhar em direção a isso. Então, quando eu tomei essa decisão, que eu vi que já que eu sou o culpado das minhas situações, eu só tenho que agir de forma diferente. E olha só que loucura. Foi por conta de um vídeo motivacional do Guto Galamba que eu cheguei nessa conclusão, por conta de uma fábula que ele falou. Então o grande lance foi, cara, quando eu descobri meu próximo passo, que era ajeitar o meu comercial, o meu pré-vendas, olha só o que eu fiz. Eu fiz todo um sistema no Scala-Draw. Eu entrei para uma reunião com o meu time e acompanhei a execução. Em 2 dias, a gente agendou 3 reuniões com o lead MQL, cara. Uma reunião dessa, uma venda que eu faça, mais 20 mil reais pro meu bolso ali na hora. Então, assim, são poucas coisas que a gente precisa fazer, mas o grande lance é, você precisa parar de dar desculpa e assumir o controle da sua vida, porque ninguém vai fazer por você, irmão. Porque eu quero que você entenda o seguinte, é você que tem o controle da sua vida. Cara, você decidiu empreender, você decidiu que você vai ter um negócio digital relevante que faz mais de R$1 milhão por mês. Então, faça o que tem que fazer, mano. Não é networking, não é funil, não é nada. É você, mano, realmente pegar e plantar as suas escolhas. Porque eu sei que vão ter dias que a motivação vai sumir e você vai ter que nesse dia realmente na conta do seu propósito, mano. Porque o grande lance é, realmente empreender é difícil, mas como eu falei lá no início, cara, que bom. Você quer ser só mais um? Ou você quer ser realmente um cara diferente, que se destaca no meio ali da multidão? Então, pra isso, você só tem que pagar o preço, irmão. Então, quando eu mentalizei isso, eu falei, foda-se, mano. Eu só vou pagar o preço dessa parada, eu vou fazer acontecer, mano. Porque quando eu saí de Montes Claros pra vir pra Alphaville, foi porque eu não aguentava mais aquele tanto de gente medíocre que ficava o dia inteiro no chororô. Então quando eu cheguei aqui, eu tenho que me habituar com essa parada. A gente tem que começar a amar o desconforto. E o que eu tô querendo fazer aqui com os meus conteúdos é exatamente isso. Eu não vou falar que eu gosto de produzir conteúdo. Hoje é domingo, 5 horas da tarde. Eu preferia estar fazendo qualquer outra coisa, mas é um preço que eu preciso pagar. E o grande lance é o seguinte, eu sei que vão ter muitas pessoas que estão em situações exatamente piores ou até iguais à minha. E a gente só tem que decidir que a gente vai batalhar até que a gente vença. Então eu quero trazer pra vocês toda a minha jornada, de tudo que tá rolando. Todos os meus acertos e todos os meus erros, para que vocês possam aprender. Porque malandro de verdade é o cara que aprende com o erro dos outros. E se você tá assistindo esse vídeo e tá nessa exata situação, irmão, eu só quero te dar um conselho. Busca a Deus como você nunca buscou na sua vida, mano. Eu fui um cara que nunca fui muito espiritualizado. Eu tinha esse lado espiritual muito machucado. Depois que eu comecei a buscar a Deus, mano, eu repousei nele. Porque o grande lance é o seguinte, eu só tô aqui porque o Senhor me colocou. Então é problema dele me ajudar a resolver esse BO, velho. Porque se ele me colocou aqui, ele vai me ajudar a sair também. Então, mano, busca a Deus como você nunca buscou na sua vida. Porque se ajudou um bosta igual eu tenho certeza que ajuda qualquer um. E é isso. Curta, comenta, compartilha e tamo junto, irmão.